Amém? Quando se encontraram, posso ouvir um amém aí? Amém. Bem caloroso, amém? Amém. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Perdão, vamos mais adiante. Eu comecei do versículo, eu quero o versículo 20. Versículo 20. 1 Samuel 1:20. Eu comecei a ler o primeiro, mas eu vou adiantar logo, senão vai ficar muito longo. Versículo 20 diz: passando algum tempo, Ana concebeu e deu luz a um filho, chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até o desmames. Tão somente confie o Senhor a sua palavra. Confie no Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse-lhe ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que eu viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Podeis assentar? Aleluia. Nós temos aqui nessa noite, esse texto o qual nós lemos, um exemplo para as nossas vidas. Eu queria enfatizar isso nesta hora, pois eu vejo através da vida dessa mulher chamada Ana, fé, humildade, trabalho e confiança em Deus. E Deus, Ele quer que os teus filhos, Ele quer que os teus servos confiem totalmente nele. Ele quer que aqueles que o buscam, aqueles que o sirva, continue ainda acreditando, tendo fé, orando. E essa mulher, como eu falei, ela era uma mulher de oração dedicada a Deus. Deus, Ele olha para nós e uma das coisas que Ele vê em nós é isso. Será que nós temos sido pessoas de oração? Será que nós temos orado? Será que nós temos nos entregado e dedicado as nossas vidas a esse Deus maravilhoso? Totalmente. Esta mulher é um exemplo para as nossas vidas nesta noite. Falando de mãe, aqui está mamãe, para que você possa meditar nessa hora. Fé, humildade, compromisso e dedicação. Eu comecei a ler o primeiro versículo, mas parei. Mas eu volto aqui na história dessa mulher chamada Ana, que significa graça. Essa mulher vivia nos tempos de Juízes. Nós estudamos ali Juízes, bem antes dos reis. E era uma mulher estéril. Era uma mulher angustiada por ser estéril. Queria dizer para você, querido, que para o judeu, uma mulher estéril é uma maldição. Deuteronômio 7,14 diz: bendito será mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E Deus permite a esterilidade na vida de Ana, a fim de prepará-la para o nascimento deste bebê, o qual nós lemos. Deus estava então preparando esta mulher. Começando o capítulo, nós vemos a história de um homem chamado Eucana. Este homem tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Só que Penina, ela podia ter filhos. Penina podia então ali contribuir com seus filhos.
Mas Ana não. Ana tinha a madre fechada. E aquilo muito angustiava essa mulher. E a palavra de Deus fala que todas as vezes Eucana dava uma porção de carne a Penina, mas a sua esposa Ana, ele dava a melhor porção. Ele mais amava a Ana, ele tinha preferência. Não é isso que eu quero enfatizar, o fato desse homem ter duas mulheres, porque bem que naquela época, nos tempos antigos, até hoje no Oriente, ainda muito se faz. O homem que é muito rico tem várias mulheres, não é o nosso caso aqui, e nem aquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento, pois Paulo fala lá, melhor para o homem que fique só, mas nós temos que ter uma só. E aqui esta mulher estava deprimida, estava triste, pelo fato de não poder ter filhos. Talvez essa noite você tenha uma grande aflição, talvez essa noite você tenha um grande problema. Talvez você tenha algo pendente que você espera uma resposta do Senhor. Eu faço uma pergunta a você nesta hora, você que está me vendo. Talvez você esteja angustiado com um problema. Talvez foi amaldiçoado. Talvez, assim como Ana, se sentia um peso, uma tristeza, uma angústia. E eu falo para você nesta hora, será que você tem dobrado os seus joelhos e colocado diante dele as suas petições? Será que você tem orado, igreja? Será que nós temos orado diante desse Deus? Será que nós só oramos ao dormir? Será que nós só oramos na hora de almoçarmos? Mas será que nós temos dedicado um tempo a este Deus, assim como fez essa mulher, o qual se humilhou diante dele? Vale a pena você rever isso. Vale a pena você analisar a sua vida espiritual. Porque se você não ora, se você não busca esse Deus, te digo com toda a convicção, muitas barreiras, muitas dificuldades que se levantarem, você não terá força para vencê-la. E os problemas que vêm diante de nós, nós somente venceremos se nós confiarmos no Senhor, entregarmos a Ele, colocar diante de Deus a nossa petição, colocar diante dele e confiar. Está difícil? E aí, onde você tem colocado a sua confiança? Qual o tempo que você tem dedicado a este Deus? Ana buscava Deus em oração. Eu recordo da minha mãe e não esqueço quanto ela ora. Até hoje ela ora muito. Quando eu era criança, quando meu pai viajava, nós ficávamos ali com ela. E quantas madrugadas eu acordei e via minha mãe cantando, orando ao Senhor. E quantos de nós não temos mais feito isso? Quantos de nós nem sequer dobramos os nossos joelhos para orar? Olha, querido, o momento é este de você se dobrar diante do Senhor. Fala, Senhor, me perdoa. Eu quero ser um exemplo, assim como essa mulher foi para nós. Às vezes estamos tão desanimados até de comparecer aos cultos. Mas por quê? Brasas, nós somos brasas. Brasas. E quando a Cléo aquece, a pastora aquece, quando a Emanuela aquece, a Aline aquece. Quando o povo está junto, há uma alegria, há um fervor. Deus começa a operar, Deus começa a restaurar, Deus começa a batizar com o seu Santo Espírito, Deus começa a fazer proeza no nosso meio. Essa mulher saiu de longe para ir até a Siló adorar o Senhor. Eles não tinham o privilégio como você tem de poder pegar o seu carro e vir à casa do Senhor todos os dias. Eles tinham que ir uma vez por ano, porque não tinham carro, tinham que ir a pé ou a animal, montado em um animal. Mas essa mulher foi diante do Senhor e coloca ali a sua petição. Ana orava a Deus silenciosa. Ela não estava com gritaria, mas ela estava, a palavra de Deus fala que ela estava em silêncio.
e contava ao Senhor